porque o ministro Edson Fachin, presidente do Tribunal Superior Eleitoral, apontou erros e rejeitou as 7 recomendações feitas pelo Ministério da Defesa em março deste ano sobre o sistema eleitoral. Ciente e cumpridor do seu papel constitucional ao longo dos últimos 90 anos, este tribunal manterá sua firme atuação voltada a garantir paz e segurança nas eleições, a aprimorar o processo eleitoral, a propagar informações de qualidade e, acima de tudo, exortar o respeito ao resultado das eleições como condição de possibilidade do Estado de Direito democrático e de uma sociedade livre, justa e solidária nos termos da Constituição. Foi inclusive o que disse o ministro Edson Fachin. As Forças Armadas fazem parte da Comissão de Transparência das Eleições, criada pelo TSE no ano passado, com o objetivo de tornar as disputas eleitorais mais transparentes e, inclusive, mais seguras. Em relação às críticas feitas ao sistema eleitoral no Brasil, o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, declarou: candidato não pauta eleição. Marco Antônio, ele está certo? Olha, o Rodrigo Pacheco é triste, né? Você vê um cara tão fraco assim na presidência do Senado Federal. É um desperdício. Eu realmente fico entristecido de ver como a gente podia ter lideranças boas aí promovendo um ambiente justo, de equilíbrio entre os poderes, num momento que a gente precisa tanto, principalmente com esses anseios impetuosos aí de um Supremo Tribunal Federal que está transbordando da sua competência, que está agindo de maneira ativista e que está fora do seu lugar de fala, né? Acho que essa é a melhor expressão para usar agora em desfavor do Supremo Tribunal Federal. Eles não deviam simplesmente falar de uma série de temas que eles estão falando, tem uma miríade aí de milhares de assuntos que foram pautados por eles, que estão completamente fora da competência jurisdicional. E, infelizmente, o único fulano que poderia ajudar no controle dessa loucura ativista do Supremo é esse cara, que fala uma bobagem dessa. Então, quer dizer, todos os candidatos... A maior excrescência que existe é o Tribunal Superior Eleitoral. A gente criou esse monstrengo bizarro que tem todas as funções. Ele fiscaliza a eleição, ele expede normas regulamentares sobre o período eleitoral também, que é bizarro. Então ele acaba julgando também. Legislando. Então ele faz tudo. Ele é executivo, ele é judiciário, ele é legislativo. A hora que você vê, tem o que lá? Vai ter o Alexandre de Moraes tocando a festa. Então, óbvio que a população fica com a suspeita de que pode ser gerado algum ovo da serpente pipérnica aí, só que nesse caso em favor do Lula. É uma suspeita normal, qualquer pessoa tem essa pulga atrás da orelha. Por quê? Porque você vê o Alexandre de Moraes, logo depois do decreto de graça para o Daniel Silveira, falando, não, 405 mil reais de multa e volta com a tornozeleira. Quer dizer, qual o limite dessa pessoa? Ainda mais dando mais poder a ela dentro do TSE. Então, eu acho que ele está completamente dissociado de um debate público honesto. Ele está querendo proteger o dele, o Rodrigo Pacheco, porque ele tem ação no Supremo Tribunal Federal. Olha só, Serrão, a gente está discutindo aqui no Trezinho justamente aquela comissão que, inclusive, já foi pauta aqui do programa. A gente avaliou a participação das Forças Armadas nesse processo eleitoral e, segundo consta, inclusive, o TSE já está discutindo internamente para acabar com essa comissão por conta de um possível uso político das Forças Armadas na eleição deste ano. Aí a pergunta que eu faço para vocês é, se essa comissão for encerrada, o que acontece, Serrão? Posso falar sinceramente? Acontece nada. Porque uma comissão de transparência que trata de um processo que não tem transparência, ela é inútil, é igual a zero. Então não adianta agora o ministro da Defesa, que foi comandante do Exército, dizer que ele que quer ser o titular de participar dessa comissão. Essa comissão, por si só, já é uma farsa, porque não temos transparência eleitoral no Brasil. Ponto. Não estou dizendo aqui que o processo eleitoral seja desonesto. Não dá para afirmar isso. Agora, o que eu posso afirmar categoricamente é o nosso processo eleitoral não é transparente. Não tem o voto impresso para conferir o voto eletrônico. Então, ele não é transparente. Esse é um dado objetivo da realidade que não pode ser negado. E não temos o voto impresso pela covardia dos políticos e pela pressão espúria dos juristocratas. Isso também tem que ficar
muito claro. Então, nós vamos para uma eleição tendo que acreditar no trâmite sigiloso eleitoral. Vou usar de novo a expressão. A gente tem que acreditar no dogma do resultado que vai ser proclamado pelas urnas eletrônicas sem direito à conferência. Então, essa comissão de transparência não serve para absolutamente nada. Então, acabar com ela ou não fará diferença zero. Ou menos 13, se você preferir a conta. O Piperno, o tribunal insiste que não há aquela sala secreta que o presidente da República tem dito há tanto tempo. Olha, Paulo... Você me dá só um minuto, Piperno? Claro. Nós estamos ao vivo aqui na Jovem Pan News e são 5 horas e 39 minutos. Por favor. Paulo, no final de semana, alguém me mandou um vídeo antigo do nosso grande Zé Maria Trindade falando sobre isso. Sobre a idoneidade, sobre a honestidade do processo eleitoral. Ele está louco para adiantar o pingos nos is aqui. Se alguém quiser, inclusive, depois procurar esse vídeo, né, eu recomendo. Agora, veja, o TSE criou essa comissão, até num gesto de agrado às Forças Armadas, e as Forças Armadas fizeram aquelas 81 sugestões ou pedidos de esclarecimento. Esses esclarecimentos foram feitos, aí pediram mais 7, né? Que foi realmente o que pegou recentemente. Bom, a partir desses 7, na semana passada a gente falou do desejo do TSE de não divulgar isso, da iniciativa do TSE de não atender. Mas, na verdade, a informação veio um pouco enviesada, veio de forma equivocada. O TSE já enviou para as Forças Armadas essas respostas e as Forças Armadas gostariam que esses questionamentos fossem protegidos por sigilo. O que o TSE fez? Divulgou esses 7 itens. Aliás, qualquer portal, qualquer grande portal agora, os interessados, quem tiver interesse em checar isso com mais detalhes, está lá. Inclusive, os 7 questionamentos e as respostas que o TSE acabou fornecendo. E hoje de manhã, então, surgiu também a notícia de que o ministro da Defesa havia pedido a vaga do general Heber Portela, exatamente desse comitê, desse grupo aí, né? Seria o responsável do Exército no acompanhamento das eleições. O TSE achou um pouco estranho aquilo e agora parece que o Ministério, inclusive, já retirou o pedido para que o general fosse trocado. Então, do lado do Exército também há muita confusão, idas e vindas a respeito disso. O fato é que tudo que foi pedido para o TSE respondeu. São 7 pontos, não é, Piperno? 7 pontos, inclusive está nos portais, está no UOL. Oferecidos pelas Forças Armadas. Sim. E que o TSE acatou 3, disse que já está em prática 3, e os outros 4 foi recusado. Inclusive, se você quiser ver com detalhes, porque são termos muito técnicos, né? A gente não vai aqui ficar detalhando cada um deles, senão o nosso programa viraria um verdadeiro juridiquês, Marco Antônio. Mas se a galera quiser entrar, aquelas pessoas que estão nos acompanhando, toda a nossa audiência no portal da Jovem Pan News, vai lá agora no jovempan.com.br, tem lá detalhado todos esses 7 pontos, certo? Aqui a gente não faz propaganda para concorrência, não. Constantino, você. Mas olha só, é engraçado isso que o Piperno pode dizer que eu fiz perguntas a ele respondeu todas. Então ele pode achar que está tudo resolvido, né? E não está, ele resolveu responder de forma incoerente, evasiva, fugindo do ponto. É mais ou menos isso que o TSE faz. O Serrão está certo, o sistema é opaco e no frigir dos ovos é isso que importa. E o TSE tem agido de maneira muito suspeita desde o começo, com ingerência no legislativo para impedir uma PEC, tratando urna eletrônica como cláusula pétrea do país, em vez de entender que o Brasil está lá atrasado com Butão e Bangladesh, enquanto que vários outros países ou têm papel, ou tem pelo menos as urnas de nova geração com voto impresso. Aliás, a Argentina é um desses países. Até o Paraguai, então, Constantino, até o Paraguai. E a França, que o iluministro Barroso gosta, nem se fala. Lá é voto com cédula mesmo. Aí o TSE tem vídeo, já que o Piperno falou de vídeos antigos, o TSE tem vídeos explicando que não tem nada demais essa história de voto impresso. E, de repente, o TSE, na figura de Barroso e companhia, espalham fake news, dizendo que querem a volta do voto em papel. Quer dizer, quem não está suspeitando disso, isso fora a soltura e a elegibilidade do ladrão do Lula, pelo mesmo grupo do Supremo, que está também no TSE, e o Alexandre de Moraes vai ser o presidente, o cara que persegue com inquérito ilegal bolsonaristas, quer prender jornalista e por aí vai. Não, o Piperno está tranquilo, o Piperno confia no TSE.
Eu prefiro confiar não só na minha análise e no meu juízo, como nas Forças Armadas, que estão incomodadas com isso tudo. Eu entrevistei o deputado Felipe Barros ontem, e ele está muito em cima dessa questão toda. E ele apontou isso, olha, existem medidas paliativas que poderiam ser tomadas e o TSE não vai querer tomar, como, por exemplo, 300 mil urnas que já têm capacidade de comprar impressora e acoplar, e o presidente já disse que dinheiro não faltaria para isso. Por que não vão fazer? Porque não querem transparência. E quem não quer transparência quer o quê? Quer lisura? Quer repetir que a confiança sou eu, a garantia sou eu, e quem discordar vai preso. Isso é sistema democrático transparente? Isso não é coisa séria, isso não é coisa de país sério. É até perigoso falar em país sério, porque avacalharam até a democracia americana. Recomendo a todos o documentário 2.000 mulas do Dinesh de Souza, que mostra o tamanho do buraco. Agora, no Brasil, você levar a sério essa turma do Supremo /TSE, dizendo a garantia sou eu, ninguém sabe quem são esses técnicos do TSE, que o negócio acontece de forma muito secreta. E aí nós temos que confiar nessas figuras impolutas. O Fachin respondendo com blá, 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 não, é o nosso sistema, e eu sou obrigado a ir para casa e acreditar no Fachin, que é garoto propaganda da Dilma, que é simpatizante do MST? Você dá licença, eu fico com as Forças Armadas. Ô Consta, eu entendo a questão da desconfiança, mas na parte prática, o que você sugere? Então, pelo menos o presidente já disse que o PL pretende fazer auditoria. O problema é que o PSDB descobriu do jeito maduro que não é possível, porque contratou especialistas em 2014 e não foi a lugar nenhum. O Carlos Sampaio, o deputado, leu a conclusão na época e disse que os especialistas não puderam. Agora, o artigo 66 da Lei 9504 de 97, que é a lei da legislação eleitoral, diz claramente que qualquer partido pode pedir, demandar, exigir uma apuração paralela, até mesmo em relação ao sistema. Pode ter um próprio sistema para averiguar. Então, o TSE vai deixar ou vai chamar isso de golpe? Porque o Bolsonaro já disse que o PL vai fazer isso. É o mínimo que tem que ser feito. E as Forças Armadas em cima. Agora, não tem solução, porque tudo isso é paliativo, uma vez que o sistema é opaco e o que você digita e o que é computado, você nunca, nesse sistema, vai ter certeza. A única solução segura era o voto impresso, que o sistema sabotou, não permitiu que você pudesse conferir o boletim de urna eletrônica com o voto impresso. Essa seria a única maneira transparente. O resto é conversa fiada. Não, sobre o que o Carlos Sampaio disse, então assistam o Zé Maria Trindade, que ele também fala sobre isso. E é exatamente o que disse depois o Carlos Sampaio. É que o Piper não é conveniente para ele usar o Zé Maria Trindade como uma espécie de argumento de autoridade. Eu assisti. A gente discorda do Zé Maria. Isso, qual que é o problema? Vídeo. Por quê? O Zé Maria, ele fala, e ele sempre defendeu a rigidez das urnas. Ele fala das comissões internacionais que vieram no Brasil, que analisaram. E mas no caso do Carlos Sampaio, ele não está inventando, não é a opinião dele. Ele cita o que o deputado falou. Então diz aí, os especialistas do PSDB não disseram que é inauditável? Os especialistas do PSDB, depois de concluído o processo, atestaram que foi tudo lícito. Não, não é auditável. Não é isso, não. Não. E que eles tinham auditado, sim, com possibilidade de verificação. Tanto que você não sabe, depois se esse sistema fosse auditável, ele daria a brecha para fraude. Ele tem que ser fechado, pô. Para com isso. O sistema é fechado e quando computa. Ou ele é fechado ou ele é aberto. Isso, ele é um sistema fechado, ele não está conectado. Então ele não é auditável. Não é isso. Ele não é um sistema que ele pode ser acessado por um outro. A questão é, o Piperno ele pede para a gente dar um voto de confiança. É isso. O programador pode computar. Não é essa questão. O Piperno está trazendo aqui desinformação para poluir, cortina de fumaça. A questão não é essa, o programador não é depois, não é um hacker invadir durante a eleição. A preocupação da imensa maioria não é essa. A preocupação é a programação já ser viciada e ter lá uma certa quantidade de votos X que vai para Y. E você nunca vai saber. Tinha que ter o voto impresso. Por isso que o voto impresso ia acabar com essa dúvida. Só o voto impresso ia acabar com essa dúvida e o voto impresso seria apurado em 20 a 30 minutos na própria sessão eleitoral, 100%. Nada de amostragem. Eu vou
Aí eu vou então acreditar em quem durante 3 anos lançou uma série de dúvidas sem apresentar qualquer prova, inclusive numa live mentiu que ia apresentar e não conseguiu. Mas a questão não é a dúvida. A questão não é dúvida, Piperno. A questão é garantir a segurança. O Tribunal Superior Eleitoral sabotou a possibilidade de nós termos segurança eleitoral. Isso é inadmissível. Não dá para aceitar isso. E a classe política medrosa, covarde, idiota, aceitou esse jogo. Isso é imperdoável. Isso é o equivalente de você falar que a pessoa que é acusada de algo, ela tem o ônus de provar a inocência dela. Na democracia, o ônus de provar que o sistema é rígido é de quem organiza a festa democrática, meu amigo. Se você organiza a festa democrática... Você está inventando o ônus da prova agora? Não, é o contrário. Quem tem o ônus de provar lisura, rigidez, transparência é o Tribunal Superior Eleitoral. Com as Forças Armadas há muito tempo. As Forças Armadas estão nisso desde o ano passado, participando de uma série de testes. Lançaram alguns questionamentos e que foram todos respondidos. O Brasil tem um dos centros de guerra cibernética mais modernos e preparados do mundo. Já venceram até batalhas internacionais nesse setor. Então, as críticas, as dúvidas que são levantadas ali são sérias, não são levianas. Por que o Tribunal Eleitoral não quer levar isso em conta? Porque eles não querem mexer em nada, essa é a verdade. Eles não aceitam mudança e quem alguma. Serrão, quem são esses programadores do TSE? Alguém sabe, alguém viu, alguém conhece? Eu quero saber. E se for um bando de petista militante, a gente vai ficar mais tranquilo ou mais desconfiado? Eu acho que mas o problema em nome da transparência. Eu acho que o problema é que quando fazem as perguntas e quando aconteceu o que aconteceu com o Bolsonaro, dele falar na live, chamam ele de criminoso porque ele mostrou um negócio que não estava nem sob sigilo de um hacker que estava invadindo o sistema do TSE. Isso tudo aumenta a nossa desconfiança. A respeito de quem são aí os programadores e tal, eu tenho a impressão que esse questionamento já tenha sido feito pelo Exército entre as 80 e tantas perguntas que fizeram para o TSE. E aí você acha que está tudo respondido de forma satisfatória e outros acham que não. Aí sabe qual vai ser a tática da imprensa pipérnica? Vai ser acusar, como já está fazendo até ministro do Supremo, né? Que alguns de vocês parecem até porta-voz aí do Barroso e companhia. Vai dizer que o Exército é capacho do presidente Bolsonaro. Mas é isso que eles estão querendo dizer. Serrão, gravíssimo. Você vai comentar sobre isso. A gente vai continuar com esse assunto, mas eu preciso ir para um rápido intervalo comercial. Não sai daí, na volta tem mais discussão aqui na Jovem Pan News. Bateu a vontade de almoçar frutos do mar em casa? Pede Coco Bambu. Quer surpreender os convidados com um jantar especial? Pede Coco Bambu. Com o app Coco Bambu, você pede o seu prato favorito e ainda ganha uma cocada grátis. Viva essa experiência no conforto da sua casa ou onde você estiver. Delivery Coco Bambu. O melhor restaurante do Brasil vai até você. A Jovem Pan abre espaço para o telespectador. Denúncias, operações policiais, resgates. A realidade como você nunca viu. Vagabundo é vagabundo, bandido é bandido, polícia é polícia. Isso não se mistura há muito tempo. Uma ferramenta para o cidadão, com a apresentação de William Travassos. O papo aqui é reto. Flagrante, sábado às 5 da tarde, na Jovem Pan News. Cinco horas e 52 minutos, nós estamos de volta ao vivo aqui na Jovem Pan News nesta segunda-feira, conversando um pouco sobre a resposta do TSE aos militares em relação às sugestões feitas, as perguntas, os questionamentos. Eu tive que ir para o break, Serrão, volto contigo. Pois é, eu vou lembrar que toda a narrativa até agora, ela está apontando para uma tentativa da Justiça Eleitoral tentar induzir a opinião pública de que o presidente Jair Bolsonaro, candidato à reeleição, está manipulando os militares para que eles façam críticas
ao sistema eleitoral. Isso é absolutamente falso. No Brasil, não tem militar com espírito golpista mais. Esquece essa história. Isso é picaretagem da narrativa oposicionista. Não cola com a realidade. Mas, lamentavelmente, é isso que a gente vê a todo momento a cúpula juristocrática tentar induzir. Isso é leviano. Piperno, como é que você vê eleitoralmente essa briga toda? Olha, Paulo, eu acho que hoje é uma briga ruim para o presidente, que o presidente já tinha a ganhar com isso, eu acho que já está precificado nesses 30 e poucos % que ele tem. As pesquisas mostram que a maior parte da população confia no processo eleitoral. Então, eu acho que esse é mais um tiro no pé, desesperado, aliás, que ele vem dando. Constant, vai lá. Só confia cegamente no nosso sistema eleitoral quem é bobo e quem confia na palavra de Barroso, Fachin e Alexandre de Moraes. Porque, de novo, por que os países tão mais desenvolvidos que o Brasil não adotam um sistema parecido? Falta de capacidade tecnológica de construir uma urna de 30 anos de idade? Isso é uma piada de muito mau gosto. E tem muitas coisas suspeitas no caminho. Para começo de conversa, e basta ver a reação da turma, quando o presidente e o deputado Felipe Barros trouxeram a público um inquérito da Polícia Federal aberto contra um hacker que passeou lá dentro meses e que preferiram atirar no mensageiro, falando que era sigiloso, não era, e em vez de ter que lidar com a situação em si, com a essência do que foi trazido e revelado. Um hacker passeou pelo sistema, o que aconteceu ali? Então, são coisas que ficam na cabeça. Esse supercomputador centralizador do TSE, que ninguém consegue mapear e compreender e que aglutina todos os votos, isso é outro fator de risco e de suspeita. Então, de novo, pessoas que acreditam no sistema são pessoas que estão hibernando e não consomem política de uma forma séria. Talvez consumam alguns outros veículos aí que só tem narrativa oficial do Supremo. É a assessoria de imprensa do Barroso. Aí, beleza. Marco, para a gente fechar, bem curtinho. Não, isso que o Constantino falou, eu subscrevo e, assim, a premissa básica de qualquer sistema são as redundâncias. Eu quero saber de maneira clara, transparente, inequívoca, quais são as redundâncias que provam a sua idoneidade. Se você não consegue gerar credibilidade, como é que... Não é só o Piperno, eu acho ele até vítima da circunstância de acreditar. Eu acho que, como é que eu vou acreditar no conto da carochinha de um ministro do TSE que eu não sei qual é a origem, a visão ideológica dele de mundo, eu não sei qual é o tipo de aderência que ele tem ao poder que ele está lá usufruindo. Então, quer dizer... É natural desconfiar, independentemente do que ele falou, o Piperno falou de ser a bola da vez ou não para o Bolsonaro, ser bom agora ou não para o Bolsonaro. Eu acho que todo mundo tem que ter a dúvida como premissa no que se refere a um sistema eleitoral. Só uma pessoa muito inocente para acreditar em qualquer coisa que falam para ela. Eu não gosto de mentira. Quando alguém fala, olha, eu vou apresentar na televisão provas disso e não traz nada, ele é um mentiroso. Então você odeia o Lula, né? Você odeia o Lula. Não, o maior mentiroso da face da terra. O teu presidente fez isso numa live Ciro aí, ano Gomes, passado. outro mentiroso compulsivo. Ele fez isso. Você odeia mentiroso. Eu odeio mentiroso, opa.